E lembrando que é isso, a gente hoje começa uma nova exploração, vamos dizer assim, uma nova investigação. Que acho que talvez até vem muito a calhar, viu? Porque não tinha me tocado disso. Agora que estou percebendo assim que isso, a gente vai começar a explorar esse nobre caminho óptico, já vou explicar um pouco mais sobre ele, né? Justamente nesse tempo, né, em que agora começam a ter umas medidas mais drásticas aqui no país, né? Acho que é uma coincidência feliz, bem interessante, assim, nesse sentido da gente estar começando esse estudo agora, né? Boa tarde, Fátima, tudo bem? Porque a gente estudou ali as 6 paramitas, né, ou as 6 perfeições, ou 6 aperfeiçoando-se, acho que seria mais legal de falar, né? E que também é maravilhoso, né? Mas agora a gente vai para uma área que é muito assim, o coração, a essência, talvez uma das coisas mais importantes assim dessa tradição que a gente está explorando por enquanto, né? Nesses primeiros meses aqui de aula eu tenho explorado bastante os ensinamentos da tradição do budismo, né? Do Buda Dharma. E eu acho que esse é um dos mais importantes, né? Talvez se vocês se lembrarem, né? É isso aí, de novo. Nossa força é maior juntos. E nos fortalecer, né, internamente. Mas então, se vocês se lembrarem da primeira aula que eu dei sobre aceitação, o primeiro encontro que a gente fez aqui, e talvez em outros encontros eu tenha repetido também, tinha um olhar, assim, que se costuma chamar na tradição de 4 nobres verdades, né? Que são, se fosse resumir tudo o que aquele cara lá, aquele indiano, príncipe que abandonou tudo para viver no meio da floresta e nas cavernas e tal, e depois achar um caminho do meio e descobrir certas questões sobre a condição humana, a existência humana, e querer ensiná-la, que depois ficou conhecido como Buda, né? Era o Siddhartha Gautama. Se pudesse resumir tudo que ele ensinou em 4 coisas, seriam essas 4 nobres verdades, né? Ou 4 percepções, 4 compreensões que ele teve, né? E não foi sozinho, não. Ele estudou com um monte de mestres, né? Na Índia, a Índia proliferava mestres e muitos sábios, né? Pensa, sei lá, numa Grécia Antiga, então era a mesma coisa, assim, a mesma ideia, né? Muita gente estudando e praticando e desenvolvendo conhecimento, autoconhecimento. E ele foi um desses. E ele foi estudar com vários dos mestres, mas sempre achava que ainda faltava algum ponto, alguma coisinha, alguma coisa. Até que ele teve algumas compreensões fundamentais e daí ele começou a ensinar. Daí ele se achou pronto para ensinar também, né? E basicamente o que ele ensinou, né? Ele ensinou que há o sofrimento, né? Existe um sofrimento autocriado, existe uma parcela ou algumas camadas, se a gente quiser chamar assim, ou níveis de sofrimento que nós mesmos criamos para nós mesmos. Então, sempre deixando bem claro, né, não é o sofrimento de, sei lá, de um acidente, né, tropeçou, caiu, quebrou a perna, ficou isso, né, é um acidente. Mas existem os sofrimentos que nós criamos, as camadas de sofrimento que nós criamos para nós mesmos, né? Então, por exemplo, o coronavírus, tá aí, né? Esse é o exemplo de agora, né? E aí eu começo a ficar muito ansioso por causa disso e com muito medo por causa do coronavírus. E daí, além de eu parar de ir frequentar os locais, eu paro inclusive de frequentar esse encontro aqui, que é virtual, que não tem risco nenhum, né? Porque eu quero saber mais notícias, eu quero falar com as pessoas, eu quero ficar antenado e tal. Daí eu já estou criando mais não saudável para mim, que não era necessário. Aí eu paro de vir nesses encontros, e aí, sei lá, eu fico muito ansioso e resolvo ir
não sei, fico ansioso demais e não consigo desempenhar no meu trabalho, por exemplo. Não consigo me concentrar para fazer o meu trabalho, por causa de muita ansiedade e tal. Daí eu não consigo concentrar para fazer o meu trabalho e eu começo a ficar irritado comigo mesmo, começo a ficar, né, irritadiço. Daí eu fico irritadiço, começo a descontar com meus filhos, por exemplo. Você entende? Vai se criando essa lógica, né? Vai se criando camadas de problemas e de sofrimento, sendo que o único palpável real é o coronavírus e eu tenho que ficar em casa, né? Mas aí, através do meu próprio comportamento, do meu blá 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 interno, das minhas emoções, eu mesmo vou criando camadas de sofrimento, né? Seria mais ou menos por aí a ideia do sofrimento autocriado. E aí, depois da constatação de que há o sofrimento, você praticando a continuidade de atenção plena, né, de mindfulness, você constata que esse sofrimento tem causas. Você percebe o que te levou a quê. Então, há causas para o sofrimento. E aí, através das experiências do Buda, dos estudos que ele fez, das práticas que ele fez, da história dele, ele descobriu um caminho para cessar esse sofrimento autocriado. E ele ensinou esse caminho por 45 anos, de várias formas diferentes, um monte de ensinamentos, milhares e milhares. Mas que, assim, se fosse também essencializar o que é o caminho para evitar, para cessar o sofrimento autocriado, é o nobre caminho óptimo. São esses 8 pontos que a gente vai trabalhar durante algumas aulas, né? Então eu vou dar primeiro só esse overview geral do que é isso, para daí a gente entrar no primeiro ponto, que é a compreensão correta, né? Pegando aqui sempre, lembrando a referência para esse também é esse livro aqui, Essência dos Ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh. E aí eu já aproveito para dizer para vocês que a gente tem várias novas ideias e coisas interessantes que a gente vai fazer também aqui com a Musing, mas que eu vou contar só mais pro fim do encontro, tá? Para vocês ficarem com vontade de saber. Então a gente tem compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Tem um gráfico sobre isso nesse livro, que é bem bonitinho. Você vê que todos se interrelacionam, né? Tem setinhas de todos para todos. E tem algumas coisas que eu marquei aqui pra gente depois. Enfim, então são vários, vamos dizer, são 8 pontos, né, de um caminho de prática e de conhecimento, de estudo e de ação no mundo que formam esse caminho que pode nos levar gradativamente a essa experiência de cada vez mais cessar o sofrimento autocriado, parar de criar o não saudável para a gente. Essa é uma visão, uma proposta, né? E a primeira delas, que é essa compreensão correta, e assim, esses nomes que eu falei, eles variam, tem várias traduções diferentes, né? Porque são termos em Pali originalmente, depois foi para o sânscrito, depois, sabe, são termos que não são da nossa língua. As palavras às vezes não têm equivalência exata, né? Então, tem várias possibilidades. Esse correto também, às vezes não é exatamente a compreensão correta. Eu poderia chamar, por exemplo, de compreensão direta, ou compreensão reta, no sentido de, né, é uma possibilidade de entendimento, que, sabe, eu até gosto mais do que correto, porque parece que o outro é incorreto. E a compreensão correta, ela começa justamente com compreender, esforçar-se para praticar, continuar lá os 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, que seja de prática meditativa e de estudo, para poder compreender esses 4 pontos. Mesmo o existir o sofrimento autocriado, às vezes a gente não tem contato, não compreende. Quanto tem gente que chega num curso de mindfulness, por exemplo, e daí me chega me falando a motivação, por exemplo, que é só desenvolver mais concentração, que não está concentrando direito,
ou desenvolver, ter um desempenho melhor na vida, no trabalho, em tudo, sabe, com essas motivações, né? E de repente começa a praticar, começa a relaxar o corpo, acalmar a mente e tal, e aí vai ganhando clareza, né? Quando isso acontece, ganha clareza sobre comportamento mental, emocional, corpo, relação com as pessoas e tal. E aí a pessoa descobre comportamentos, palavras, ações, situações não saudáveis em que ela mesma se enfia, nós fazemos isso, né? Constantemente, com frequência, e nem percebia, nem se dava conta, né? Nas grandes capitais, por exemplo, os cursos em São Paulo, tal, é muito claro como muitos de nós estamos, né, nas grandes capitais, estamos anestesiados, né? A gente é um volume tão absurdo de informação e estímulo, interação e invasão, né? Que a gente cria uma anestesia, sabe, uma insensibilidade quase, né? Não todos, né? Mas é muito comum. E aí não tem nem contato, nem sabe que está produzindo sofrimento, né? Nem encara com isso. De repente só vai perceber daqui 20 anos depois, quando tiver uma crise muito grande na vida. Né? Então, a própria prática de mindfulness e essa compreensão correta através da prática do estudo e tal, envolve também se dar conta de que você está criando esse sofrimento em níveis cada vez mais profundos e sutis, ir se dando conta das causas, com o tempo, gradativamente, ir experienciando insights e vislumbres e sabedorias que ajudam a ir reduzindo ou cessando o sofrimento autocriado, e às vezes tem algumas experiências bem definitivas, né, que realmente dão aquele super insight, e depois você tem que continuar ainda estabilizando isso na sua vida. Não existe essa coisa assim, despertei, pronto, agora nunca mais tenho sofrimento. Não existe. Mesmo que você tenha um vislumbre ali de uma natureza da sua mente, de como ela cria, um vislumbre definitivo de como a sua mente e o coração cria o sofrimento, ainda assim você opera e trabalha e vive neste mundo e recebe certos estímulos e de repente se percebe novamente criando o sofrimento. Então precisa, mesmo esse vislumbre, precisa estabilizar ele na vida, sabe? E então, assim, a compreensão correta começaria com essa ideia de reconhecer essas 4 questões. Tá? Há o sofrimento autocriado, ele tem causas, reconhecer as causas, é possível cessá-lo, então ter esse vislumbre, e como fazer para cessá-lo, o caminho para isso. E nesse sentido, o Thich Nhat Hanh coloca uma coisa bem interessante, que é bem legal da gente pensar a respeito e ver. Ele coloca uma ideia que é a seguinte, a ideia de que todos nós, como um potencial humano, vamos dizer assim, qualquer pessoa tem todo o potencial que o ser humano tem, de todos os aspectos. Tanto o potencial para bondade, para caridade, para amor, para felicidade, quanto o potencial para traição, para sacanear, para ódio, para tristeza. Todo o potencial humano nós temos dentro de nós, em nossa mente e coração. Eu lembro uma vez que durante essa caminhada, eu acho que eu estava uns 3 anos, 4 anos, sei lá, estudando com meu professor e praticando e tal, e eu comecei a ter um monte de sonhos absolutamente violentos, extremamente violentos. Talvez eu já tenha contado aqui para alguns de vocês. E assim, não era só que eu sofria violência, não. Eu perpetrava violência também. Eu era violento nos sonhos. Extremamente. Né? Isso me assustou demais, porque me deixou um pouco abalado, assim, né? Porque, pô, assim, eu me conheço, desde que eu me conheço por gente, eu sou um cara que me considero uma pessoa boazinha. Sabe o cara bonzinho? Um cara bom, que gosta de ajudar os outros, que gosta de... eu me reconheço desse jeito, desde sempre. E daí, de repente, tinha esses sonhos malucos, né? Não é que eu nunca fiz alguma... Lógico que eu fiz bobagem também, né? E que eu atuei com ódio, com raiva, né? Mas, assim, não era a minha tônica, né? E ainda mais o tipo de violência que estava vindo no sonho. E aí o meu professor, o Jiang Chu, meu principal professor, ele veio e falou, é ótimo.
que maravilha, que bom que você está tendo esses sonhos. E, nossa, é parte da sua caminhada, isso é uma coisa linda, né? E aí ele me explicou, na verdade, depois que fala parece óbvio, né? Mas ele falou que se eu estou sonhando com isso e trazendo isso para um nível consciente, né, lembrando dos sonhos, é importante, porque se eu não trouxer esse meu potencial negativo para a consciência também, e não souber que ele existe, que em dadas condições, eu ou qualquer um de nós seria capaz de matar, né? Se isso não tiver consciente e claro, é muito mais provável que, se essas dadas condições acontecerem, nós realmente vamos perpetrar uma ação violenta. Agora, se tiver claro e consciente para a gente, então a gente tem menos chance, a gente provavelmente não vai perpetrar a ação, porque daí a gente vai ter escolha. Isso combina com o que o Thich Nhat Hanh fala aqui no livro. Ele fala de regar as sementes, né? Então nós temos todo esse potencial, ele chama de sementes, e que é opção nossa, é escolha quais sementes a gente vai regar, quais a gente vai cultivar. A gente vai cultivar um comportamento e um sentimento e pensamentos, por exemplo, de ódio ou de amorosidade. O que a gente cultiva cresce dentro da gente. Isso é neuroplasticidade, a ciência mostra isso. A ciência tem mostrado que tudo que você pratica, né, tem efeitos no seu cérebro. Então, por exemplo, tem o estudo do piano virtual, que eu chamo, né, que eu acho que eu já falei aqui, mas vale lembrar novamente, né? Um monte de voluntários aprenderam a fazer uma sequência simples de notas no piano com a mão esquerda, pessoas que não sabiam tocar. Aí escanearam a atividade cerebral antes e depois. O pessoal treinou essa sequência simples, acho que 4 horas por dia, durante 5 dias. Nesse período, a área do córtex motor responsável pelo movimento da mão esquerda se ampliou, tinha mais área responsável pelo movimento da mão esquerda. Então, legal. A gente sabe disso, né? Um cara que toca muito, sei lá, aprende a tocar violino, um grande atleta, qualquer pessoa que alcance uma super expertise, assim, que envolva algo físico, a gente sabe que o cérebro se modifica, isso já era sabido. Mas aí chamaram um outro grupo de voluntários, que também nunca tinha tocado piano, ensinaram a mesma sequência de notas com a mão esquerda, para treinar as mesmas 4 horas por dia, 5 dias, sem mexer a mão, só imaginando. E também houve aumento da área do córtex motor, responsável pelo movimento, né? Como esse, tem vários estudos. Tem estudos de, por exemplo, vendar a pessoa e deixar, acho que por 5 dias também, a pessoa sem usar os olhos, e aí parte das áreas cerebrais que eram destinadas aos olhos começaram a trabalhar para o ouvido, para melhorar a audição. Então, tem vários estudos bem interessantes que mostram isso, como o cérebro muda estruturalmente, funcionalmente, em resposta à experiência física ou também à experiência mental. Ou seja, se eu pratico muito irritação, meu cérebro está se moldando e vamos dizer, ficando pronto para disparar a irritação com facilidade. Entende? Estou cultivando isso. E o Thich Nhat Hanh fala justamente sobre isso. Isso é parte do que é chamado a compreensão correta, que é compreender quais são as suas sementes, as sementes que estão dentro de você, em que circunstâncias elas se ativam, em que circunstâncias cultivam elas, para você poder voluntariamente cultivar as mais saudáveis e não cultivar as menos saudáveis, as não saudáveis. Então, aqui lendo um trechinho do que ele fala, esse é um exemplo, é legal ele, porque ele sempre faz exemplos bem simples e fáceis de entender, né? Esse cara. Aí ele põe aqui, né? Se amamos muito nossa mãe, mas ficamos tensos cada vez que pensamos em nosso pai, é natural que ao ver uma jovem que se pareça com nossa mãe, tenhamos prazer. E ao avistar um homem que evoca a memória do nosso pai,
nossa reação seja de desconforto. Desta maneira, é possível enxergar as sementes que carregamos, as de amor por nossa mãe e as de dor em relação ao nosso pai. Quando tomamos consciência da existência destas sementes, não iremos nos surpreender com as nossas próprias reações, nem com o comportamento dos outros. Então é algo bem simples, né? Mostra, é isso, assim, como você, ao praticar uma continuidade de mindfulness, de atenção plena, de sentar ali 10 minutos por dia, simplesmente experienciando o que está presente em você e aceitando que esteja lá, quais são as emoções presentes, quais são os pensamentos presentes, que tipos de movimento corporal. Aí se você pensa em certos tipos de coisas, ou certos tipos de memórias, ou projeções de futuro, certos tipos de emoções vêm, você começa a poder conectar e compreender, você começa a entender causa e consequência. E aí você fica treinando 10 minutos por dia, que seja, pelo menos 20 minutos por dia, todos os dias isso, e essa forma de atuar, de ser no mundo, vai se infiltrando em você. E no dia a dia, na não prática, fora da prática, você continua praticando, na verdade. Você continua estando consciente de seu comportamento interno, enquanto em relação com o externo. E aí você vai identificando essas sementes, como o Thich Nhat Hanh chama. Você vai identificando gatilhos, que tipos de gatilhos evocam que tipos de pensamentos e de emoções, e se são saudáveis ou não saudáveis para a situação. E você, assim, passa a ter escolha de poder trabalhar com isso, de poder escolher situações, pensamentos, ações, palavras que tragam o saudável para você. Fazendo isso, você está já começando a reconhecer o sofrimento autocriado e começando a reconhecer as causas dele e começando a trabalhar para a cessação dele, para que isso pare de acontecer. Simplesmente através do puro mindfulness. Sabe? E aí um outro ponto interessante, quer ver? Que ele coloca aqui, que é o das... Esse é um ponto bem bacana, assim, que ele coloca, né? Que isso acontece também, que ele chama de percepções, né? Vou dar uma noção, assim, rápida, mas isso dá para pesquisar depois também. A gente tem sentidos, né? Então, órgãos do sentido, né? Então, por exemplo, tem o olho, né? O olho, ele tem uma função, ele consegue enxergar algo, certo? E a gente tem os objetos dos sentidos. Então, o olho enxerga esse bastão aqui de tocar o sino. O contato do meu olho, né, com isso aqui me dá um resultado através do processamento que meu olho tem, esse instrumento de ver que eu tenho, que manda informações lá para o cérebro, que evoca memórias e aprendizados e etc., né? E que me dá, então, essa imagem e que me dá também, certamente, algum tipo de sentimento, de reação, de memória associada a essa imagem, certo? E aí eu pego e tomo essa imagem como totalmente verdadeira. E os sentimentos e emoções associados a ele como uma verdade absoluta. Mas eu me esqueço que isso tudo só está acontecendo dentro da minha mente. O objeto está aqui, mas eu vejo ele dentro da minha mente. Que é a minha mente que faz isso, gera sentido disso para mim. E me faz ser autoconsciente disso. E quando eu tomo isso por verdade absoluta, eu me esqueço, por exemplo, que se uma outra pessoa olhar, certamente vai ver as cores com uma tonalidade diferente da que eu estou vendo. Talvez
as emoções que evoque nela sejam diferentes também. Não sei quais experiências a pessoa teve com... Às vezes ela foi lá num centro zen e ficou, ou tibetano que seja, e ficou 10, teve que ficar 7 horas parada, teve muita dor, e ainda era aquele mestre zen que bate com vareta nas costas quando a postura está errada, e foi uma experiência horrível. Então, o sentido que essa pessoa faz disso aqui, que molda essa experiência, é completamente diferente do meu. Além disso, eu realmente acredito que isso aqui tem cor. Eu me esqueço que cor, na verdade, é só o resultado da luz solar ou da luz artificial incidindo aqui. Esse material tem propriedades que devolvem, emanam certas partículas e certas ondas, e outras não. E esse instrumento de ver que se chama olho, que é meu, decodifica isso dessa forma, e a minha mente decodifica de algum jeito. O olho de um cachorro vê completamente diferente. Né? Não existe cor. O que existe é, como a cor é resultado do contato disso com isso aqui. Mas não é um fato em si. São só partículas. Se eu não tivesse esse instrumento de ver, ou esse tipo de mente que o ser humano tem, não veria cor. Som também, todas as outras coisas. Entende? Então, dá para ir desde o nível de o meu entendimento é diferente do seu, a minha visão é diferente da sua, a minha sensação com as coisas é diferente da sua, a minha compreensão do que eu chamo de verdade é diferente da sua, até o nível de que, sei lá, no nível de partículas atômicas, nada do que eu interpreto é verdade, são apenas convenções. O nome da cor é uma convenção, por que isso chama roxo e não verde? Podia chamar verde, que a gente convencionou chamar roxo na história dessa língua, né? Então, um outro jeito de ter a compreensão correta, claro, continuar chamando isso aqui de roxo, porque isso é funcional para nós, mas não ser enganado pela minha percepção. Não achar que o contato desse sentido, do conjunto de sentidos, emoções, etc., com seres, objetos e pessoas, é a verdade absoluta das coisas. Eu posso ver como eu vejo, ouvir como eu ouço, sentir como eu sinto, mas sempre me lembrando de saber que isso é apenas um ponto de vista. E aí, até lembrei que ele, acho que esse trecho eu nem marquei, mas tem um trecho que ele fala do ponto de vista que é muito legal. Aqui, ó. Falando de forma relativa, existem pontos de vista corretos e incorretos. Claro. Não consigo falar que eu consigo voar, é claro que não tem, né? Mas se olharmos com mais profundidade, veremos que qualquer ponto de vista é incorreto. Nenhum ponto de vista pode realmente representar a verdade. É o inverso. Ou seja, ele é a visão a partir de um único ponto. Por isso é chamado de ponto de vista. Se nos posicionarmos de forma diferente, passaremos a ver as coisas de outra forma e acharemos que nosso primeiro ponto de vista não estava certo. Olhando a partir da realidade maior, a visão correta é a ausência de todos os pontos de vista. Olhar o todo, o completo. É o que a gente chama de experiência direta da realidade. Então, a prática também nos leva a isso. A gente pode continuar com o nosso ponto de vista, com a nossa apreensão da vida, com as nossas... as coisas que a gente pensa, que a gente sente, que a gente acha sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre tudo, porque é funcional. Mas sabendo, o tempo todo, se lembrando, tendo a compreensão de que não é a verdade absoluta. Lembrando isso constantemente o tempo todo.
Isso também é parte da compreensão correta. E aí eu queria só ler mais um trecho que é bem bacana, que daí ele aponta para como a gente pode, então, trabalhar essa compreensão correta, né? Ele coloca aqui: a compreensão correta não pode ser descrita, só podemos apontar a direção. Ela também não pode ser transmitida por um mestre. Um mestre pode nos ajudar a identificar as sementes da compreensão correta que nós já possuímos em nosso jardim. E também pode nos ajudar a ter confiança para praticar, inserindo essa semente no solo da nossa vida cotidiana. Coisa mais linda, né? Mas o jardineiro somos nós. Temos que aprender a regar as boas sementes para que desabrochem em flores de compreensão correta. A forma de regar as boas sementes é viver com atenção plena, mindfulness. Respirar consciente, caminhar consciente e viver cada momento de nossa vida em mindfulness, em plena atenção, em consciência atenta, presentes. Presentes com aquela qualidade de reconhecer a realidade como ela é, interessar-se por ela como ela for, sendo como eu gosto ou como eu não gosto, né? E sempre com abertura e amorosidade, né? Que não exclui a firmeza. Quando é necessário ser firme e enérgico, ser firme e enérgico também. Isso é amorosidade. Se a firmeza e a energia não vêm a partir da raiva, não vem a partir da amorosidade, de compreensão. Então é isso. Acho que esse é um olhar geral sobre do que se trata a compreensão correta. E por que mindfulness, de novo, não é só a prática de atenção. Ela tem tudo isso por trás, compreende? Essa continuidade de atenção, não é uma vigilância, é um desenvolvimento de capacidade de, claro, experienciar plenamente a sua vida, porque cada momento é único, não vai vir de novo, isso é clichê, mas é assim que é a nossa condição, né? Mas através dessa continuidade de experiência com presença e reconhecendo esses situações, pensamentos, circunstâncias, encontros, certezas saudáveis e não saudáveis. Quais são as causas? O que vai desenrolando e virando as saudáveis e se tornando as não saudáveis, para que a gente possa cada vez mais fazer a escolha de alimentar, de nutrir as saudáveis. E assim ter uma vida cada vez melhor. E sem ser mágica, não é que não vai ter problemas na vida. É nutrir as sementes saudáveis, mesmo quando dentro dos problemas, mesmo quando dentro dos desafios. Dentro dessa situação de coronavírus, por exemplo. Quais são as sementes saudáveis e os comportamentos saudáveis, os pensamentos, as emoções saudáveis para essa situação que eu posso nutrir em mim? Praticar a continuidade de atenção para isso. E falando nisso, antes da gente praticar, a gente vai praticar em seguida. Agora eu vou anunciar algumas novidades que a gente está tendo, que eu acho que vão nesse sentido de nutrir. Acho não, eu tenho certeza que vão nesse sentido de nutrir sementes saudáveis. Algumas ideias que o Rafa, putz, tem várias ideias maravilhosas, ele teve algumas bem boas também, e algumas ideias que eu tive também, que a gente vai pôr em prática, né? Então, primeiro, para vocês saberem, já de cara, todo esse trabalho que a Muse está fazendo, não só os encontros, mas as outras coisas também, a gente não vai mais fechar só em meditação e mindfulness, a gente vai expandir para outras áreas de cura,
e de conhecimento, de sabedoria para a saúde e cura. Tá? Então a gente vai começar a procurar outros profissionais, outras pessoas que também tenham muita sabedoria e conhecimento em outras ferramentas e possibilidades de a gente promover cura pessoal, cura coletiva, cura planetária, regar sementes saudáveis, né? Então a gente vai começar a fazer isso de várias formas. Uma das formas, aqui nesses encontros eu já avisei que a gente vai ter entrevistas, por enquanto eu marquei entrevistas com o pessoal de meditação e mindfulness, mas já vou começar a chamar algumas pessoas de outras áreas também, para fazer as entrevistas aqui e compartilhar com a gente possibilidades, tá? Então essa é uma das coisas bem bacanas que a gente vai fazer. E que vai ser livre aqui, né, nos encontros, continua sendo gratuito toda segunda-feira, às 14h, e tem a possibilidade do gravado, para quem é membro assinante, né, tem a possibilidade de ter todas as aulas gravadas, as entrevistas também e tal, né. A outra coisa que vai ser feita, que também é livre, vamos dizer assim, é para todo mundo, a gente vai começar a estimular, através das nossas redes e aqui também, em todos os canais que a gente puder, um movimento coletivo. A ideia é que todos nós, toda quarta-feira, às 8 da manhã, e todo sábado, às 8 da manhã, todos nós que estivermos envolvidos com a Musing de alguma forma, vendo algum produto, alguma coisa, a gente pare por 5 minutos e faça algo que é o que você já costuma fazer, emitindo uma vibração positiva para o mundo, né? A gente sabe que, por um lado, eu acho que a gente está bem melhor do que antes. Você pega a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XVIII, do Engels, e lê, e você vê que nós estamos melhores como sociedade, tá? A situação antes era barbárie completa. A gente pelo menos já levantou, a gente já trabalha sobre a questão da ética e da moral, nesse ponto de vista de direitos humanos, etc. e tal, que antes a gente, né, alguns séculos atrás, isso nem era viável. Mas ainda assim a gente tem muita doença entre nós, né? Doença mental, doença coletiva, doença de relacionamento, da ecologia e tal. Então a gente vai fazer esse movimento. E daí cada um, se você ora e é cristão e ora, ou é evangélico e ora, se você é budista e faz mantra, se você faz mindfulness e bondade amorosa, se você... a sua prática, que você quiser. Toda quarta às 8 da manhã, todo sábado às 8 da manhã por 5 minutos, para a gente começar. Tá? Além disso, ó, tem um link aí com todas essas informações. Além disso, daí na área só para membro assinante, tá? A gente vai começar na quinta-feira, agora, das 7h30 da noite às 9h, a estudar esse livro aqui. Paz é Cada Passo, do Thich Nhat Hanh. É um livro lindo, é um dos... de como eu comecei, um dos primeiros livros que eu li sobre mindfulness. É lindo, inspirador, como tudo que ele escreve, mas é também para o dia a dia, assim, é bem prático, né? Então a gente vai fazer um grupo de estudo desse livro, para a gente poder ler junto, se aprofundar, praticar. Cada encontro vai ter prática, vai ter uma leitura mindful coletiva, vai ter troca, a gente vai fazer isso junto. E vai ficar gravado também, tá? A gente faz junto e fica gravado na área de assinantes, né? E para ver depois também, quem não puder participar, enfim, né? E a gente vai fazer um outro estudo que na verdade já está em andamento, como uma iniciativa minha, mas eu vou levar amanhã essa proposta para o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal vai topar, de trazer para a Musing para compartilhar, para mais gente poder participar, que é o estudo desse livro aqui, do Satipatthana, Fundamentos de Mindfulness. É um dos ensinamentos originais mais profundos sobre mindfulness, do Buda mesmo, né, mas relido sobre uma ótica da ecologia moderna, ecologia profunda, o Tartin Hearn, que é um mestre que eu adoro também. E a gente já está estudando esse livro há um tempo, numa turma, e a gente vai passar a fazer através da Musing, se o pessoal topar, mas vai topar, o pessoal vai curtir a ideia, no mesmo horário. Terça-feira, a gente tem feito toda terça das 10h30 ao meio-dia. E também vai ficar gravado para o pessoal ver, né, e participar, enfim. Esses grupos de estudo na área de membros, tá?
Então, por enquanto é isso, mas a ideia é ampliar, né? Ter mais grupos de estudo de outras áreas e com outros professores também. E vamos ver para onde a gente vai. Nessa ideia de fazer o bem, de cultivar as sementes positivas, tá? Agora vamos praticar um pouquinho. A ideia hoje, para a gente praticar, é uma daquelas práticas em movimento. A gente já fez uma vez o Kung-Ye. Eu fiz a formação de professor de Kung-Ye, adoro essa prática. E basicamente, você pode chamar de yoga tibetana, mas basicamente é meditação em movimento. Bem suave, bem simples. E hoje o que a gente vai fazer é um com os ombros. Essa é a única das práticas que a gente faz, na verdade, que tem uma respiração especial, que você inspira, o ar entra pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, e sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo também. Tá? Para isso, você abre a boca bem pouquinho, quase como um grão de arroz. Então, por enquanto, eu vou pedir só para a gente se colocar numa postura de dignidade e clareza, né? Com os pés bem amparados, as solas dos pés no chão. E enquanto a gente sente o nosso corpo um pouco, a gente só praticar essa respiração, permitindo que o ar entre por nariz e boca ao mesmo tempo e saia por nariz e boca ao mesmo tempo. É claro que enquanto isso, se você notar que tem alguma área do seu corpo que ainda está um pouco tensa, como a testa ou as pernas, você vai permitindo que se solte. E também fazendo qualquer microajuste que você queira fazer na sua postura também. Agora, se quiser abrir os olhos enquanto continua com a respiração boca e nariz, a gente vai fazer este movimento que eu vou mostrar enquanto respira com a boca e o nariz. É bem simples. É subir os ombros o máximo que puder, lentamente. Leva para trás, lentamente. Os braços podem ir juntos, se quiser. Sem apertar, é só levar. E aí vai descendo aos poucos lá atrás. Aí vai para frente lá embaixo. Os braços podem ir junto. Aí sobe de novo lá na frente. Como se estivesse fazendo um quadrado com os ombros. Um cubo. Mais lentamente que puder. Com uma respiração boca e nariz. E ficando bastante atento a cada micromovimento do corpo.
Quando você achar um ponto que seja confortável, você inverte a direção do movimento. Agora talvez um pouquinho mais devagar ainda. Agora lentamente voltando os ombros para a posição natural. E permanecendo alguns momentos com a respiração boca-nariz. Apenas experienciando todas as sensações que estiverem presentes no seu corpo. Permitindo que elas se expandam, sejam confortáveis ou desconfortáveis.
Lentamente começando a mexer os dedos dos pés, das mãos, gentilmente abrindo os olhos. E se quiser espreguiçar ou alongar, ou bocejar, o que você quiser fazer. Quando você praticar em casa, aí você pode fazer esse exercício talvez por 10 ou 15 minutos. E depois sempre permanecendo de 3 a 5 minutos, só experienciando, tomando consciência do que ficou como sensação, tá? E é isso, pessoal. A gente tem 4 minutinhos ainda. Se tiver alguma pergunta ou alguém quiser comentar o que achou, se gostou desse tema, são 8 aulas com esse tema, de repente para me dar uma dica se está sendo legal ou não, se gostou da prática em movimento, para de repente pensar se a gente faz mais prática em movimento. Se quiserem me dar algum retorno aí do que achou legal, do que não achou legal, ou alguma dúvida, experiência, sempre é bom. Que daí eu vou adaptando conforme que vocês disserem, né, para os próximos encontros. Ninguém quer falar nada? Eu vi que tinha várias pessoas que nem se apresentaram, né? Não quiseram nem colocar aí o nome e tudo. Ah, você gosta dos movimentos, Fátima? Legal. A gente pode fazer mais, começar a programar mais movimento consciente. Eu estou numa casa nova aqui e a ideia é assim que eu conseguir passar o fio, eu vou mudar a aula para uma sala de meditação lá embaixo, que é uma sala de meditação bem grande, daí dá para fazer movimento de pé, tal, dá para fazer outras coisas também. Ah, que bom, Genova. É isso mesmo. É isso. Alimentar as sementes positivas, né? É o que a gente pode fazer, né? Legal, Rosinir. Também isso. A gente ir aprendendo várias técnicas e várias práticas, a gente pode ir variando e fazendo com que seja sempre novo, para não tornar maçante, não virar uma coisa chata, sabe? E você continuar se estimulando para praticar. Bora, Arthur. O Arthur também compartilha e nutre sementes boas. Também é instrutor de Mindfulness, né, Arthur? E de Yoga. Tá isso. Eu também curto muito, por isso que eu fui fazer a formação, inclusive. Então, Gênova, das novidades, é assim, a diversificação, que é essa questão de trazer gente de outras áreas e tal, vai acontecer aqui no encontro também. Eu vou trazer aqui também. E a sugestão de prática quarta e sábado, 8 da manhã, é para todo mundo. Os grupos de estudo dos livros, estes são só para o grupo assinante. E as gravações também só para o grupo assinante. Né? As gravações dos grupos de estudo e das aulas de segunda. E áudios de dos áudios de meditações. Porque é o grupo assinante que acaba sustentando isso aqui, né? Eu sou remunerado também, e tem gente que edita os vídeos que é remunerado, tem o próprio Rafa que faz toda a iniciativa também, tem custo, né? Tem custo de fazer design, de fazer divulgação, então esses membros assinantes é um jeito de possibilitar que tudo isso aqui continue acontecendo, que tudo isso aconteça,
E que tenha uma parte que é gratuita e livre para todo mundo, né? De alguma forma, os assinantes todos que têm acesso também a esses grupos de estudo e outras coisas, ao pagar a assinatura, estão ajudando a possibilitar que tenha também conteúdo gratuito e livre, que são esses encontros às segundas, né? Por enquanto, talvez venha a ter mais coisa. Então é isso, Gênova. Isso aí, Arthur. Eu também adoro. O Arthur está participando do grupo do Satipatthana, a Conceição, que hoje não está aqui, mas sempre está, também participa. Legal, gente. A gente está tô passando aqui da hora, eu não gosto de segurar ninguém depois da hora combinada, porque as pessoas têm compromisso, né? Então, eu agradeço muito a vocês, foi uma delícia, sempre gostoso praticar junto, ouvir um pouco também, aí ler no caso, né? E para mim sempre estimulante também. Hoje a gente começa uma série nova de temas, então eu me debruço, estudo de novo, e para mim também isso é bem estimulante para fazer junto com vocês, né? Então agradeço por vocês estarem firmes aí, curtindo e compartilhando, e, enfim, é isso, tá bom? Uma boa semana para vocês aí. Que as coisas, que os ânimos melhorem e se acalmem dentro do possível, né? No contexto que a gente está. Acho que é isso que a gente pode desejar, né? Também. Um abração.